A qualidade dos exames laboratoriais é a base para inúmeras decisões médicas. Vamos construir um relatório detalhado sobre a gestão da qualidade em laboratórios clínicos. Introdução: a confiança por trás de cada resultado. Olá e bem-vindos a uma exploração dos bastidores da medicina moderna. Pense na última vez que você ou alguém que você conhece fez um exame de sangue. Um pequeno tubo de amostra desaparece por trás de uma porta e, horas ou dias depois, um laudo é gerado com números e informações que podem definir um diagnóstico, guiar um tratamento ou simplesmente confirmar que tudo está bem. Mas como podemos ter certeza de que esses números são corretos? Como garantimos que um resultado de glicose de 98 mg por decilitro é realmente 98 e não 120 ou 70? A resposta está em um sistema robusto e meticuloso que opera silenciosamente em todos os laboratórios de excelência: a gestão da qualidade. Não se trata apenas de ter equipamentos modernos. A gestão da qualidade é uma filosofia, uma cultura e um conjunto de processos que garantem a precisão, a confiabilidade e a pontualidade de cada resultado, desde o momento em que o exame é solicitado até a entrega do laudo ao médico. Neste vídeo, vamos desvendar as 3 fases cruciais do processo laboratorial e os pilares que sustentam a confiança em cada resultado que você recebe. Capítulo 1: Os pilares da qualidade. Garantia versus controle. Para entender a gestão da qualidade, precisamos primeiro diferenciar 2 conceitos fundamentais que, embora relacionados, têm funções distintas: a garantia da qualidade e o controle de qualidade. Garantia da qualidade. GQ. Pense na GQ como o arquiteto do sistema. É um conjunto amplo e planejado de ações para prevenir que os erros aconteçam. A GQ abrange todo o processo, incluindo treinamento e qualificação da equipe, manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, validação de novos métodos de teste antes de serem usados, elaboração de procedimentos operacionais padrão, POPs, que são documentos detalhados, como receitas de bolo, que descrevem exatamente como cada tarefa deve ser realizada para garantir consistência. Gestão de suprimentos e reagentes. Controle de qualidade. CQ. Se a GQ é o arquiteto, o CQ é o inspetor de obras. É a parte operacional e estatística que serve para detectar erros. O CQ verifica se um determinado processo está funcionando corretamente naquele momento. A principal ferramenta do CQ é o uso de amostras controle ou materiais de controle, que são amostras com concentrações conhecidas de uma substância. Elas são analisadas junto com as amostras dos pacientes para verificar se o equipamento e os reagentes estão fornecendo resultados dentro dos limites esperados. Em resumo, a garantia da qualidade foca na prevenção de erros em todo o sistema, enquanto o controle de qualidade foca na detecção de erros durante a fase de análise. O CQ é uma parte fundamental da GQ. A excelência em gestão da qualidade é frequentemente validada por acreditações baseadas em normas internacionais, sendo a mais importante a ISO 15189. Esta norma, emitida pela International Organization for Standardization, especifica os requisitos de competência e qualidade que são particulares aos laboratórios médicos. Ter uma acreditação ISO 15189 é um selo de reconhecimento global de que o laboratório opera com os mais altos padrões de qualidade. Capítulo 2: O caminho da amostra. As 3 fases críticas do processo. A jornada de uma amostra, do braço do paciente até o laudo final, é dividida em 3 fases. A gestão da qualidade deve atuar rigorosamente em todas elas,
pois um erro em qualquer ponto invalida todo o processo. Fase 1. Pré-analítica. Esta é a fase que ocorre antes do teste ser efetivamente realizado. Surpreendentemente, é aqui que ocorre a maioria dos erros laboratoriais, cerca de 70%. Qualquer falha nesta etapa compromete irremediavelmente o resultado, o que inclui pedido do exame, o preenchimento correto da solicitação médica, preparo do paciente, instruções claras sobre jejum, suspensão de medicamentos ou outras preparações, coleta da amostra, uso do tubo correto, cada cor de tampa indica um tipo de aditivo diferente, técnica de coleta adequada e volume correto de amostra. Identificação, etiquetagem precisa da amostra com os dados do paciente. Uma troca de amostras é um dos erros mais graves que podem ocorrer. Transporte e armazenamento. Garantir que a amostra seja transportada e armazenada na temperatura correta para preservar sua integridade. Fase 2. Analítica. Esta é a fase do teste propriamente dito, onde a amostra é analisada. O que inclui processamento da amostra, centrifugação para separar o plasma ou soro, por exemplo, calibração dos equipamentos, ajustar os analisadores com base em materiais com valores conhecidos para garantir sua precisão, controle de qualidade interno, análise diária ou até mais frequente das amostras controle para verificar se o sistema está estável e os resultados são confiáveis. Se o controle falha, nenhuma amostra de paciente pode ser analisada até que o problema seja resolvido. Controle de qualidade externo. Ensaio de proficiência. Esta é uma ferramenta crucial. Periodicamente, o laboratório recebe amostras cegas de uma entidade externa. O laboratório as analisa como se fossem amostras de pacientes e envia os resultados. A entidade então compara os resultados do laboratório com os de centenas de outros laboratórios, fornecendo uma avaliação objetiva e imparcial de seu desempenho. Fase 3. Pós-analítica. Esta é a fase final, que ocorre após a análise ter sido concluída. Erros aqui podem levar a interpretações clínicas equivocadas, o que inclui revisão e validação dos resultados. Um profissional qualificado, como um bioquímico, biomédico ou médico patologista clínico, revisa os resultados, verifica sua consistência, compara com resultados anteriores do paciente e os libera. Cálculos e transcrição. Garantir que os dados sejam transcritos corretamente do analisador para o sistema do laboratório e para o laudo final. Laudo. O laudo deve ser claro, sem ambiguidades e conter os valores de referência, os intervalos considerados normais para aquela população, para auxiliar na interpretação. Comunicação de valores críticos. Existe um procedimento rigoroso para comunicar imediatamente ao médico responsável quaisquer resultados que indiquem um risco iminente à vida do paciente. Por exemplo, um nível de potássio ou glicose extremamente alto ou baixo. Armazenamento e descarte de amostras. As amostras são armazenadas por um período para permitir a realização de testes adicionais, se necessário, e depois são descartadas de forma segura. Capítulo 3. Indicadores e melhoria contínua. A gestão da qualidade não é um projeto com início, meio e fim. É um ciclo contínuo de avaliação e melhoria. Para isso, os laboratórios utilizam indicadores de qualidade, que são métricas que ajudam a monitorar a eficácia dos processos. Exemplos de indicadores: taxa de recoleta, percentual de amostras que precisaram ser coletadas novamente devido a problemas, hemólise, volume insuficiente, etc. Tempo de atendimento total,
TAT, tornarão time o tempo desde a coleta da amostra até a liberação do resultado. Índice de erros de identificação, número de amostras com identificação incorreta. Desempenho nos ensaios de proficiência, CQ externo. Quando um indicador aponta um problema ou um erro ocorre, entra em ação a gestão de não conformidades. O erro é documentado, sua causa raiz é investigada e uma ação corretiva é implementada para resolver o problema, juntamente com uma ação preventiva para garantir que ele não aconteça novamente. Conclusão: uma cultura de excelência para a segurança do paciente. A gestão da qualidade em um laboratório clínico é uma rede complexa e interligada de processos, controles e pessoas dedicadas. Cada etapa, desde a simples instrução de jejum até a calibração de um analisador de alta tecnologia, é uma peça fundamental em um quebra-cabeça cujo objetivo final é único: fornecer ao médico uma informação correta e confiável para que ele possa tomar a melhor decisão para a saúde do paciente. Por trás de cada laudo que você recebe, existe uma cultura de precisão, responsabilidade e melhoria contínua. É essa cultura invisível que nos permite confiar nos números e, em última instância, proteger o bem mais valioso de todos: a nossa saúde. Quando falamos sobre gestão de qualidade em laboratórios clínicos, identificar e abordar os erros mais comuns é essencial para garantir a precisão e a confiabilidade dos resultados. Os erros podem ocorrer em qualquer uma das 3 fases do processo laboratorial: pré-analítica, analítica e pós-analítica, e compreender suas causas é fundamental para implementar ações corretivas e preventivas. A seguir, vamos explorar os tipos mais frequentes de erros em laboratórios clínicos, destacando suas consequências e estratégias para mitigá-los. Fase pré-analítica, onde a maioria dos erros acontece. Estima-se que até 70% dos erros laboratoriais ocorrem na fase pré-analítica, pois ela depende fortemente de processos manuais. Essa etapa abrange desde a solicitação do exame até a preparação da amostra para análise. Erros mais comuns: identificação incorreta da amostra. Descrição: rotular a amostra com um nome ou código errado, ou trocá-la entre pacientes. Consequência: resultados atribuídos ao paciente errado, levando a diagnósticos equivocados ou atrasos no tratamento. Exemplo: uma amostra de sangue coletada para um paciente diabético é identificada como de outro paciente, gerando valores anormais que não condizem com o histórico do paciente real. Prevenção: implementação de sistemas de identificação dupla, nome mais código de barras, e adoção de etiquetas automáticas. Coleta inadequada da amostra. Descrição: uso de tubos errados, volumes insuficientes ou uma técnica de coleta que leva à hemólise, ruptura de hemácias. Consequência: amostras inviáveis ou resultados inespecíficos. Por exemplo, a hemólise pode afetar níveis de potássio e desviar o diagnóstico. Prevenção: treinamento rigoroso da equipe, uso de checklist durante a coleta e armazenamento adequado de tubos. Condições de transporte e armazenamento incorretas. Descrição: temperatura inadequada, transporte atrasado ou exposição excessiva à luz podem degradar a amostra. Consequência: diminuição na qualidade das amostras, comprometendo os resultados de testes como hormonais ou de coagulação. Prevenção: uso de caixas térmicas controladas ou transporte rápido e registro de temperatura durante o trajeto. Falta de instruções adequadas ao paciente. Descrição: pacientes que não cumprem o jejum ou suspensões de medicamentos corretamente. Consequência: resultados imprecisos. Por exemplo,
Glicose com erro devido à ingestão de alimentos. Prevenção. Políticas claras de comunicação com os pacientes, como panfletos informativos e lembretes por SMS. 2. Fase analítica. O coração do processo. Na fase analítica, os erros estão ligados ao próprio exame e à operação dos equipamentos. Embora representem menos da totalidade dos erros, cerca de 15 a 20%, sua correção é vital, pois impacta diretamente os resultados. Erros mais comuns: falhas na calibração de equipamentos. Descrição: equipamentos não calibrados adequadamente podem gerar resultados imprecisos e inconsistentes. Consequência: resultados que não refletem a condição real do paciente. Exemplo: testes de colesterol que excedem os valores reais devido à calibração inadequada de um analisador automatizado. Prevenção: manutenção preventiva regular e calibrações frequentes usando padrões conhecidos. Controle de qualidade interno, CQI, inadequado. Descrição: não realizar o CQ antes das análises ou ignorar resultados fora do intervalo de controle aceitável. Consequência: resultados não confiáveis ou erros que passam despercebidos até que alcancem o paciente. Prevenção: políticas que interditem análises até que os controles estejam nos limites esperados. Erro humano em configurações do sistema. Descrição: configurações incorretas no software do equipamento, como unidade de medida ou tipo de método usado. Consequência: resultados fora do contexto clínico. Prevenção: treinamento intensivo da equipe técnica e validação de parâmetros antes do início das análises. Contaminação cruzada de amostras. Descrição: além de erros operacionais, o uso inadequado de pipetas ou vidrarias pode levar ao comprometimento de resultados. Prevenção: pipetagem automatizada e protocolos de limpeza rigorosos. 3. Fase pós-analítica. A ponte para o médico. Após a fase analítica, a validação dos resultados e sua comunicação ao médico responsável são os componentes principais. Cerca de 10 a 15% dos erros ocorrem nesta fase. Erros mais comuns: laudo incompleto ou ambíguo. Descrição: o laudo não contém os valores de referência ou apresenta informações contraditórias. Consequência: dificulta a interpretação clínica. Prevenção: revisão rigorosa antes da liberação do relatório e padronização na redação dos laudos. Comunicação incorreta de resultados críticos. Descrição: falha ao informar rapidamente resultados críticos ao médico assistente, como hipercalemia grave, níveis elevados de potássio. Consequência: atrasos no início do tratamento em situações de risco iminente à vida. Prevenção: protocolos claros para chamadas em resultados críticos e auditorias periódicas. Erros na transcrição dos dados. Descrição: a transcrição manual de dados do equipamento para o sistema do laboratório pode introduzir inconsistências. Consequência: o laudo apresenta valores incorretos. Prevenção: sistemas informatizados que sincronizam automaticamente os resultados do equipamento com o prontuário eletrônico do paciente. Demora no Tarnarão Time, TAT. Descrição: demoras excessivas na liberação dos laudos, que podem ser críticas em emergências, como para exames de troponina, usado em diagnóstico de infarto. Prevenção: monitoramento de indicadores do TAT e priorização de amostras urgentes. Impacto dos erros na qualidade do atendimento. Os erros laboratoriais podem ter graves consequências,
gerando diagnósticos incorretos ou atrasos no tratamento. Exemplo: um erro de hemólise não identificado no teste de potássio poderia sugerir uma disfunção renal inexistente, levando o médico a realizar procedimentos desnecessários. Amostras trocadas podem resultar em um tratamento errado para um paciente saudável enquanto o doente permanece sem diagnóstico. Estratégias para reduzir erros. Uma cultura de qualidade. Reduzir a prevalência de erros requer uma abordagem abrangente e sistemática. Educação e treinamento contínuos. Garantir que todos os funcionários sejam atualizados quanto às melhores práticas. Automação dos processos. Reduzir intervenções manuais com sistemas que automatizem a coleta, análise e validação de amostras. Auditorias e indicadores de qualidade. Investigar dados críticos, como taxa de recoleta e desempenho no CQ externo. Acreditação e normas. Alinhar os processos aos padrões internacionais, como a ISO 15189, e buscar acreditação para demonstrar o compromisso com a qualidade. Conclusão: gerenciar erros em laboratórios clínicos não é apenas uma questão de resolver problemas, mas de evitá-los antes que aconteçam. A excelência na gestão da qualidade é alcançada através de processos consistentes, treinamentos frequentes e um compromisso coletivo em colocar a segurança do paciente como prioridade máxima. Ao minimizar os erros, garantimos que cada exame realizado contribua para um diagnóstico e tratamento preciso, reforçando a confiança dos pacientes e médicos nos resultados laboratoriais. Se você gostou deste conteúdo, continue acompanhando nossos vídeos para aprender mais sobre os bastidores da qualidade em saúde. Da planilha ao painel inteligente. Imagine um laboratório de algumas décadas atrás. Pedidos de exames em papel, etiquetas escritas à mão, resultados anotados em livros de registro e cálculos feitos manualmente. O potencial para erro humano em cada etapa era imenso. Agora, avance para um laboratório moderno. A cena é diferente. Sistemas robóticos transportam amostras, códigos de barras garantem a identidade de cada tubo, analisadores se comunicam diretamente com o sistema central e painéis digitais mostram o status de milhares de exames em tempo real. Essa transformação foi impulsionada pela tecnologia. Ela não apenas tornou o laboratório mais rápido, mas, fundamentalmente, mais seguro e confiável. A tecnologia é a principal ferramenta para mitigar os erros humanos, que, como vimos, são a maior fonte de problemas. Capítulo 1 – Blindando a fase pré-analítica com rastreabilidade. Como vimos, a fase pré-analítica é a mais vulnerável a erros. É aqui que a tecnologia oferece os ganhos mais impactantes. Sistemas de Informação Laboratorial, LIS, Laboratory Information System. O que é? O LIS é o cérebro ou o sistema nervoso central do laboratório. É um software que gerencia todo o fluxo de trabalho, desde o cadastro do pedido do exame até a entrega do laudo. Como ajuda? Elimina a ambiguidade do pedido. O pedido médico é inserido no sistema, muitas vezes de forma eletrônica, eliminando erros de caligrafia ilegível. Gera etiquetas com código de barras. No momento da coleta, o LIS gera uma etiqueta única para cada amostra do paciente. Esse código de barras será o RG da amostra, lido por scanners em cada etapa do processo. Isso praticamente elimina o risco de troca de amostras. Instruções de coleta. O sistema indica automaticamente qual tubo deve ser usado e o volume necessário, reduzindo erros de coleta. Automação da triagem e preparação de amostras. O que é? São sistemas robóticos,
chamados de sistemas pré-analíticos modulares, que recebem as amostras e realizam tarefas repetitivas. Como ajuda? Triagem e roteamento. O sistema lê o código de barras, identifica quais exames precisam ser feitos e envia a amostra automaticamente para o analisador correto. Processamento padronizado. Realiza a centrifugação, separação do soro plasma e a alíquota, divisão da amostra em tubos menores, de forma padronizada, eliminando a variabilidade do manuseio humano. Isso reduz o risco de contaminação e garante a qualidade da amostra. Capítulo 2. Aumentando a precisão na fase analítica. Nesta fase, a tecnologia garante que o teste em si seja realizado com a máxima precisão e consistência. Analisadores automatizados modernos. O que são? Os equipamentos que realizam os testes bioquímicos, hematológicos, hormonais, etc. Como ajudam? Calibração e controle de qualidade automatizados. Muitos analisadores realizam seus próprios ciclos de calibração e rodam as amostras controle, CQ interno, automaticamente em intervalos programados. Se um controle falha, o equipamento pode se autotravar, impedindo a análise de amostras de pacientes até que o problema seja corrigido por um operador. Detecção de erros na amostra. Sensores avançados podem detectar problemas como hemólise, rompimento das hemácias, lipemia, excesso de gordura ou icterícia, excesso de bilirrubina na amostra, sinalizando ao operador que o resultado pode ser impreciso. Middleware. O que é? É um software intermediário que atua como uma ponte inteligente entre os analisadores e o LIS. Como ajuda? Regras de autovalidação. O middleware pode ser programado com regras complexas. Por exemplo, se um resultado estiver dentro da normalidade e consistente com o resultado anterior do mesmo paciente, uma verificação chamada Delta Check, ele pode ser liberado automaticamente, sem intervenção humana. Isso libera os profissionais qualificados para focarem nos resultados que realmente precisam de análise crítica. Gestão centralizada do CQ. Permite que os dados de controle de qualidade de múltiplos analisadores sejam visualizados e analisados em um único local, facilitando a detecção de tendências de erro. Capítulo 3. Garantindo a integridade na fase pós-analítica. Após a análise, a tecnologia garante que o resultado correto chegue à pessoa certa, no tempo certo. Integração LIS-PEP. O que é? A comunicação direta entre o LIS do laboratório e o prontuário eletrônico do paciente, PEP, do hospital ou da clínica. Como ajuda? Elimina erros de transcrição. O resultado validado é transferido eletronicamente para o prontuário do paciente, eliminando completamente os erros de digitação manual. Disponibilidade imediata. Assim que o resultado é liberado, ele fica instantaneamente disponível para o médico, agilizando a tomada de decisão. Sistemas de alerta de valores críticos. O que são? Módulos no LIS ou middleware que identificam automaticamente resultados que estão em uma faixa de risco à vida. Como ajudam? Em vez de depender de um profissional para notar o resultado crítico em meio a centenas de outros, o sistema dispara um alerta imediato. Ele pode enviar uma mensagem de texto, um e-mail ou uma notificação no sistema para a enfermeira ou médico responsável, garantindo uma comunicação rápida e rastreável. Portais de resultados para pacientes e médicos. O que são? Plataformas online seguras onde médicos e pacientes podem acessar os resultados. Como ajudam? Reduzem o volume de ligações para o laboratório, minimizam o uso de papel e fornecem acesso rápido e fácil aos laudos e históricos de exames, melhorando a experiência de todos.
Capítulo 4. Inteligência de dados para melhoria contínua. Além de automatizar tarefas, a tecnologia gera um volume massivo de dados. Quando bem utilizados, esses dados são a base para uma gestão da qualidade proativa. Dashboards de indicadores de qualidade, softwares de Business Intelligence, BI, podem se conectar ao LIS para criar painéis visuais interativos. Um gestor pode ver em tempo real, através de gráficos, o tempo de atendimento total, TAT, médio por tipo de exame, a taxa de recoleta por setor ou por profissional de coleta, o percentual de valores críticos comunicados dentro do tempo meta. Como ajuda? Essa visão macro permite identificar gargalos, tendências de erro e oportunidades de melhoria de forma muito mais rápida e precisa do que análises manuais, permitindo uma gestão baseada em evidências. Conclusão: capacitando pessoas, não as substituindo. É crucial entender que a tecnologia na gestão da qualidade não tem como objetivo substituir os profissionais qualificados do laboratório. Pelo contrário, seu objetivo é capacitá-los. Ao automatizar tarefas repetitivas e propensas a erros, a tecnologia libera bioquímicos, biomédicos e técnicos para se concentrarem no que os humanos fazem de melhor: pensamento crítico, interpretação de resultados complexos, resolução de problemas e comunicação com a equipe clínica. A tecnologia fornece a segurança e a padronização, enquanto os profissionais fornecem o conhecimento e o julgamento. Essa sinergia é a essência da gestão da qualidade em um laboratório clínico moderno.